Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 2, a partir do versículo de número 2, diz o seguinte: E abrindo Jesus a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Vamos ficar apenas com esses 4 versos que está registrado em Mateus. Jesus, ele já foi apresentado como o Salvador do mundo. Já trouxe a sua mensagem, que era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está agora continuando a sua mensagem, depois de já ter pregado nas sinagogas, já atraído uma grande multidão que gostava de ouvir a sua palavra, que sentia a necessidade de entender mais um pouco sobre Deus. Jesus estava agora nesse momento atraindo uma grande multidão, porque Jesus também curava as pessoas de doenças de todas as espécies, de doenças de todos os tipos. Mas Jesus agora, nesse texto, que é conhecido como o Sermão do Monte, como o Sermão da Montanha, Jesus começa agora a detalhar, Jesus começa agora a explicar melhor o que é esse reino que ele veio para estabelecer aqui na terra. Como são as pessoas que podem e devem entrar nesse reino, ou como as pessoas que decidirem entrar nesse reino devem se comportar. É isso que Jesus começa a ensinar. Ele começa a dizer que quem participa desse reino, quem é súdito desse reino que ele veio estabelecer aqui na terra, não pode mais viver uma vida como vivia antes, uma vida de cheios de si, que ele vai dizer da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, ou seja, felizes são aqueles que são esvaziados de si mesmo, não são egoístas, não são vaidosos, não são soberbos, não são presunçosos, eles não têm arrogância, eles são pessoas que têm o seu pensamento inteiramente voltado para Deus, mais para Deus do que para si mesmo. Não vivem para o sistema mundano, mas querem viver para o que Deus quer que o homem viva, para o propósito original da criação divina, que é o homem rendido aos seus pés. Então Jesus começa a explicar que essas pessoas que têm o seu coração humilde, que é pobre de espírito, que é pobre de si mesmo, ele tem acesso livre ao reino dos céus. Ele vai explicando mais e diz: e esse homem, ele é sensível, ele chora, ele tem a capacidade de sensibilizar com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas mazelas, com aquelas coisas que desagradam a Deus também de si e também com o próximo também. Ele é uma pessoa sensível e ele vai dar uma promessa. Ele já disse que quem chora já é feliz, mas ainda vai ter uma outra promessa dizendo: eles terão a garantia de serem consolados. Consolados por aquele que é maior do que todos, que tem o controle de todas as coisas, que é o nosso Mestre Jesus. Mas ele vai continuar no versículo de número 5 dizendo: também são felizes os humildes, porque herdarão a terra. O reino dos céus, o reino de Deus, é para os humildes. E aquela multidão que estava acompanhando Jesus era bem mista, né? Era uma multidão bem misturada. Ali tinham pessoas que já tinham se comprometido a estarem perto de Jesus, que eram os seus discípulos, né? E para esses Jesus estava dizendo: continuem sendo humildes, não desistam de ser humildes,
Não desistam de ser pobres de si mesmos. Não desistam de ter um coração sensível. Para aqueles ainda que não tinham entendido a mensagem do reino, ele estava dizendo: entrem nesse reino, se arrependam de viver uma vida de estar cheio de si mesmo, de viver uma vida insensível, de viver uma vida com o coração arrogante, porque dessa forma vocês não terão acesso ao reino de Deus. Esses são os ensinamentos que Jesus traz para que o homem e a mulher, para que todos nós consigamos viver bem, consigamos viver felizes. Essa é a palavra de ordem. Deus quer que eu e você viva feliz. Mas para que eu e você viva feliz, sejam bem-aventurados, é necessário que nós sigamos o manual do seu Criador. E o manual do seu Criador é esse. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.